Capítulo 6. Como se comunicar com maturidade e equilíbrio. Você já explodiu de raiva? O alívio é imediato, mas, em compensação, o estrago é maior que o alívio. Se a raiva toma conta, uma energia muito forte e parecida com um furacão invade nosso ser. Essa energia sai pela boca e por todos os poros do corpo. É a típica comunicação verbal e não verbal, agressiva e invasiva, dando vazão à nossa raiva. Quando somos contrariados, sentimos raiva e atacamos o outro porque ele não concorda com nossas opiniões. E mais do que tudo, tem a ousadia de expor nossa incompetência em público. Quando somos excluídos, sentimos raiva porque o sentimento de rejeição toma conta de nosso eu. Para nos compensar, agredimos o outro, querendo com isso mostrar-lhe que não dependemos dele para nosso bem-estar. Quando nossa opinião não é levada em conta, seja porque o chefe tomou uma decisão que afetou nosso trabalho e nem ao menos nos consultou, seja porque não fomos convidados para uma reunião. Nosso sentimento de competência é ameaçado, o que incomoda profundamente. Daí, só nos resta atrapalhar a vida do opositor, discordando de suas ideias e, muitas vezes, boicotando seus projetos de trabalho. Muitas vezes, para evitar a exclusão, a humilhação e a rejeição, a opção é submissão aos mais fortes. O sistema límbico, através das amígdalas, liga o sistema de alarme, avisando o nosso corpo que a emoção mais adequada para se proteger do perigo é o medo. Resultado: o comportamento escolhido é a passividade. A sensação é de uma força interior bloqueando os movimentos e pensamentos. Assim, só nos resta submeter-nos, utilizando o comportamento de fuga da situação, seja uma extrema afabilidade ou um papel de vítima. Essas e outras situações que estimulam a raiva, o medo e a tristeza podem nos levar a usar no dia a dia de trabalho e nos demais papéis que desempenhamos determinados estilos de comunicação pautados por uma linguagem que assegure a blindagem contra qualquer tipo de ameaça. É por isso que muitos profissionais dizem que, diante de uma ameaça, a escolha entre atacar ou se retrair vai depender de quem ameaça e de onde vem essa ameaça. Ou seja, se o poder do interlocutor for maior, só resta a proteção através de comportamentos de submissão. Mas, se o poder do interlocutor for menor, nada o impedirá de ir ao ataque. São os chamados mecanismos de defesa. Quando alguém tem esse pensamento, demonstra que não lida adequadamente com emoções negativas. O pensamento de quem não lida bem com a raiva e tem comunicação conflitiva normalmente segue crenças como os exemplos a seguir. Se for meu chefe, é bem provável que eu guarde a raiva dentro de mim e, apesar de sofrer, finja que está tudo bem. A raiva fica lá dentro, corroendo as entranhas, até que um dia, com mais raiva acumulada, saia de forma explosiva. Se for um colega irritante e que não me cause nenhuma ameaça, aproveito um descuido e descarrego a raiva. Ah, que alívio! Esvazio minha lixeira emocional. Nessas situações, os pensamentos e sentimentos estão totalmente contaminados pela raiva, o que impacta diretamente no estilo de nossa comunicação. Dependendo do olhar para a situação, pessoa, podemos criar a raiva. Basta que essa situação ameace nossa autoimagem para que o medo apareça e nos encha de sentimentos negativos e comportamento defensivo. Podemos concluir que as pessoas usam diversos estilos de comunicação, dependendo de como seus pensamentos e emoções estão sendo cuidados, através de atitudes assertivas. Há, porém, um problema. As crenças irracionais e as distorções do pensamento impedem que uma pessoa adote crenças assertivas,
que definem os direitos que todo ser humano possui nos relacionamentos interpessoais, no trabalho e na sociedade. Crenças sobre os direitos do ser humano. Nos relacionamentos pessoais e profissionais, uma pessoa acredita ter o direito de tomar as próprias decisões, não justificar seu comportamento, escolher ser responsável pela solução dos problemas das pessoas, mudar de opinião, cometer enganos e ser responsável por eles, dizer não sei, não depender da vontade dos outros, dizer não compreendo, dizer não me importo, ser ouvido e ser levado a sério. A pessoa fabrica suas emoções negativas ao negar esses direitos, camuflados pelos mitos de uma educação castradora, extensiva, muitas vezes, ao ambiente organizacional. Vamos analisar essas emoções provenientes da negação desses direitos. 1. Você tem o direito de tomar as próprias decisões. Você tem o direito de julgar e controlar seus pensamentos, sentimentos e comportamentos, independentemente do que os outros pensam. Desde criança, você aprendeu que é importante agradar as pessoas que lhes são caras e, assim, se suas ações desagradarem a elas, você será responsável por seu desconforto e ressentimento. Sendo assim, você se esforça para agradá-las, tomando decisões que, acredita, as deixarão felizes. Quando o outro não reconhece o esforço empregado para agradá-lo, uma sensação de desconforto toma conta de você. Medo, raiva ou tristeza está a caminho. Imagine-se nessa situação. Você está fazendo um relatório para seu gestor, para fazer o trabalho com qualidade e deixá-lo satisfeito. Foi necessário ultrapassar o horário de trabalho. No fim, porém, você ficou feliz com o resultado e tinha certeza que seria elogiado. Para sua surpresa, no entanto, o gestor não teve nenhuma atitude de reconhecimento. Ao contrário, apontou 2 pequenos erros de digitação e disse apenas para você agilizar o trabalho. Como você reage? A. Não se chateia, pois tem certeza de que fez o melhor. Porém, se o evento incomodá-lo, procurará o gestor para alinhar expectativas. B. Fica frustrado e triste porque esperava um elogio. C. Internamente fica irritado, mas se controla e diz que está tudo bem, porque ficou com medo de se indispor com o gestor. D. Fica com muita raiva porque ele não reconheceu seu esforço, promete a si mesmo vingar-se de seu gestor. E. Fica furioso e acaba explodindo. Você escolheu A? Parabéns, pois é a alternativa que resume o uso do precioso direito de tomar decisões por sua vontade. Indica autoconfiança e autoestima altas. As demais alternativas retratam dificuldades de lidar com as diferentes emoções negativas. Como está usando esse direito no dia a dia? Pense nas situações em que você teve que decidir a quem agradar, a você ou ao outro. Normalmente, ao tomar uma decisão, você pensa somente em como ela vai afetar o outro? Você já desistiu de algo porque acreditou que a decisão não agradaria a outra pessoa, seja seu colega, gestor ou outra área? Responda. 1. Tomo minhas decisões, julgo e controlo meus pensamentos, sentimentos e comportamentos, independentemente do que os outros pensam. A. Sempre. B. Às vezes. C. Raramente. 2. Você tem o direito de não justificar seu comportamento. Quando você é seu próprio juiz, não precisa explicar seu comportamento, pois ninguém tem o direito de exigir que você apresente razões para convencê-lo de que está errado. Você tenta tomar as próprias decisões, mas, no último momento, se pega tentando convencer o outro, mediante uma montanha de justificativas, que seu comportamento é correto ou você foi obrigado a agir de tal forma. O medo de não ter razão, estar errado
ou de magoar o outro pode levar uma pessoa a ficar se justificando. A raiva pode aparecer quando o outro não quer concordar com você. A culpa aparece e você acaba cedendo aos desejos do outro por medo de magoá-lo. Agora, a raiva é dobrada, você fica com raiva de si e do outro. Analise o exemplo. Você decidiu fazer um curso de pós-graduação e terá que sair mais cedo do trabalho 2 vezes na semana, e para isso precisa da aprovação de seu gestor. Na reunião de feedback, você contou a ele sua intenção de estudar. Ele pensa diferente e insiste que você deveria fazer um curso de espanhol e depois pós-graduação, que você está fazendo a escolha errada. De qualquer forma, ele concorda com suas saídas antecipadas. Como você se sente? A. Sente-se confortável, pois tem certeza de que sua escolha é correta. B. Fica frustrado e triste porque gostaria de obter a concordância do gestor. C. Internamente fica irritado, mas se controla e diz que tudo bem para não causar confusão. D. Fica com muita raiva porque ele não concorda com sua escolha e, para desabafar, fala mal de seu gestor para um terceiro. E. Acaba cedendo para agradar ao gestor, mas fica furioso porque ele não entende suas escolhas. A alternativa A indica o uso do direito de não justificar seu comportamento, porque você assume o que escolhe. As demais alternativas indicam intensidades de sentir raiva, medo e tristeza, e escolhas de comportamentos defensivos. Avalie como você está usando esse direito. 2. Eu dou a mim o direito de explicar e justificar meu comportamento somente quando julgo necessário. Sou meu próprio juiz na avaliação de meu comportamento. A. Sempre. B. Às vezes. C. Raramente. 3. Você tem o direito de escolher não ser responsável pela solução dos problemas das pessoas. Na prática, você pode ouvir o problema de alguém, sentir compaixão, sugerir alternativas e não assumir a responsabilidade pela solução do problema. Você tem o direito, inclusive, de não querer ouvir o problema do outro. Quando, porém, ousa fazer isso, você se sente mal. Se olha e se vê como alguém ruim e egoísta. Afinal, você aprendeu que é responsável pelo bem-estar das pessoas e, portanto, deve assumir a responsabilidade pelos problemas delas. Só assim demonstrará ser uma pessoa do bem. Sendo assim, você se obriga inconscientemente a assumir a solução dos problemas do outro. Se ele se mostrar agradecido, você se sentirá recompensado, achando que valeu a pena sacrificar-se por ele. O maior benefício é tirar do seu emocional o medo de ser egoísta. Sua raiva, porém, aparece quando o outro não reconhece o esforço despendido. Mais do que isso, você sente raiva de si mesmo, se pune por mais uma vez ter se preocupado com a pessoa, prometendo a seu eu machucado nunca mais ajudá-la, pois se sente usado e desprestigiado. Analise o exemplo. Hoje não é um bom dia. Você está muito preocupado com um problema familiar. Seu colega de trabalho quer desabafar por causa de uma situação que está tendo com seu gestor e pedir sua ajuda na solução. Você, porém, não está disposto a se envolver no problema. Como você reage? A. Você se sente confortável em apenas escutar seu colega e, no fim, dizer que sente muito, sente culpa, dá algumas sugestões e se despede. B. Você promete ajuda, mas depois inventa uma desculpa por não tê-lo feito. C. Você diz que não poderá ajudá-lo, mostrando-se irritado com o colega por não saber resolver seus problemas sozinho. D. Você ajuda na solução do problema, pois não tem coragem de não fazê-lo. A alternativa A demonstra respeito pelos próprios limites e prioridades. As demais alternativas indicam que você sucumbiu aos interesses únicos do outro e deixou os seus de lado. Como está administrando esse direito?
Responda à questão. 3. Eu escolho quando quero ou não quero ser responsável pela solução dos problemas das pessoas. A. Sempre. B. Às vezes. C. Raramente. 4. Você tem o direito de mudar de opinião. Mudar de opinião é sinal de flexibilidade. Mudar de opinião pode ser saudável e inteligente, mesmo porque nossos interesses e o contexto mudam e permanecer na rigidez pode ser sintoma de burrice. Você, porém, não se dá esse direito, pois desde criança ouvi os adultos dizerem que uma pessoa deve ser firme e depois de uma decisão tomada não deve voltar atrás. Isso é coisa de gente insegura. A mensagem vinda à mente é: errar é sinal de irresponsabilidade e mudar de opinião é admitir que você cometeu um erro e, portanto, é incapaz de tomar decisões. Esse mito estimula a rigidez e a inflexibilidade para acatar as opiniões dos outros. Uma pessoa dominada pelo medo de errar e de mudar de opinião dificulta o diálogo, torna-se mal ouvinte e assume, muitas vezes, uma postura agressiva para se defender e exprimir a raiva de ser contrariada. A raiva é maior quando se é obrigado a concordar com o outro, mudando a opinião. Sua imagem de autoconfiança e segurança foi ameaçada. Em uma situação de discordância de opiniões, qual é sua tendência? A. Você muda de opinião se o outro lhe der um argumento convincente. B. Você muda de opinião, mas fica desconfortável. C. Você não muda de opinião para não se tornar vulnerável. D. Você finge que concordou. Você tem facilidade para aceitar a opinião do colega? Avalie como está a sua flexibilidade. 4. Eu consigo perceber quando a ideia do outro é melhor e me sinto confortável em mudar minha opinião. A. Sempre. B. Às vezes. C. Raramente. 5. Você tem o direito de cometer enganos e ser responsável por eles. Aceitar a falibilidade humana é aceitar a imperfeição, é aceitar o perdão. Aceitar o erro e ser responsável por ele é aceitar uma condição humana. Na maioria das vezes, criticamos os erros dos outros e nos envergonhamos dos próprios erros. Isso porque fomos condicionados a acreditar que o erro é feio, é um mal causado ao outro e, sendo assim, temos que reparar o mal, colocando-nos nas mãos do outro para nos corrigir. É comum ver na empresa as pessoas atropelarem esse direito. Basta você participar de uma reunião e ouvir esta frase: quem foi o incompetente que causou esse prejuízo? A resposta será uma defesa. Bem, eu fiz minha parte. A outra área não deve ter cumprido seu papel. A raiva aparece quando você comete um erro e se sente contrariado e culpado por não ser perfeito. Isso se aplica a você? Tem mania de perfeição? Você fica com muita raiva quando erra? E com as pessoas, você critica o erro do outro? Analise esta situação. Você acaba de receber feedback de seu cliente interno sobre o projeto o qual tanto se dedicou. Ele disse que você cometeu um engano nas bases do cálculo dos custos e que deveria refazê-lo. Como se sente? A. Aceita seu erro como algo normal, sem se sentir incompetente. B. Aceita seu erro, mas se sente incomodado e constrangido por ter sido descoberto. C. Assume o papel de vítima, dá desculpas para amenizar a sensação de incompetência e depois faz a correção. D. Ironiza o erro, deixando a entender nas entrelinhas que o seu interlocutor erra muito mais do que você. A alternativa A deixa você se sentindo bem, pois sabe que não é infalível e, ao mesmo tempo, consegue ver seus pontos fortes. As demais alternativas não o deixam bem e confortável, seja fingindo estar tudo bem ou dando desculpas pelo erro. Responda. 5. Quando cometo enganos, não fico me punindo.
Ao contrário, me perdoo e procuro entender onde e por que errei, para ser melhor na próxima vez. Quando o outro erra, sou tolerante e educado com a pessoa e tenho foco na solução do problema. A. Sempre. B. Às vezes. C. Raramente. 6. Você tem o direito de dizer não sei. É difícil dizer não sei, porque a crença que nos foi ensinada é baseada no seguinte princípio: você é irresponsável e precisa ser controlado por outros, se não souber os resultados futuros de seu comportamento. Dessa forma, acreditamos que é nossa obrigação saber tudo, e se não sabemos dar uma resposta, é porque somos incompetentes. Quando a necessidade de preservação da autoimagem de competência é ameaçada, a raiva aparece ao se ver acuado e envergonhado por perceber sua ignorância exposta. No trabalho, é fácil identificar um profissional que sofre desse mal. Quando alguém é questionado sobre algo que desconhece, em vez de dizer "não sei, vou procurar a resposta e lhe dou o retorno brevemente", tenta enrolar ou dar desculpas, o que põe em jogo sua credibilidade e irrita seu interlocutor. Ao sair da reunião, o profissional fica se remoendo de raiva por não ter pronta uma resposta adequada, mas fica com raiva da pessoa que expôs sua incompetência. Analise essa situação. Você está em uma reunião e um colega faz uma pergunta cuja resposta você desconhece. Como reage? A. Você diz naturalmente, não sei, pois não é pertinente ao meu trabalho. B. Você pede desculpas por não saber e diz prontamente que buscará a resposta. C. Você fica envergonhado, não assume que não tem a resposta e tenta dar uma enrolada. D. Você fica com muita raiva por ver sua competência exposta e diz que a pergunta não é pertinente no momento. Dizer naturalmente que não sabe, conforme a alternativa A, não causa demérito e vulnerabilidade, pois certamente você já provou em outras ocasiões sua competência. Agora, se sente à vontade para dizer não sei? Responda agora como você age no dia a dia diante de uma pergunta para a qual não tem a resposta. 6. Eu me sinto tranquilo quando tenho que dizer não sei, principalmente quando a informação não faz parte da essência de meu trabalho. A. Sempre. B. Às vezes. C. Raramente. 7. Você tem o direito de ser independente da boa vontade dos outros. Esse direito permite que você afirme perante as pessoas, amigas ou não, conhecidas e desconhecidas, viver à mercê da boa vontade de ser aceito pelo outro, além de comprometer sua autoconfiança e iniciativa, tornará você vulnerável às intenções manipuladoras das pessoas e situações no trabalho. Existem pessoas que acreditam que, antes de iniciar um relacionamento, é preciso obter a boa vontade do outro. Caso contrário, a relação não será possível. É evidente que a cooperação e boa vontade dos outros facilitam sua vida, mas você não pode colocar essa condição para a sobrevivência dos relacionamentos. Um comportamento mais utilizado é seduzir o outro, apontando qualificações que nem sempre são verdadeiras para conseguir sua atenção e boa vontade. Você pode, através de argumentação sólida e boas ideias, convencer o outro, sem necessariamente manipulá-lo para que goste de você e o aceite. É claro que você deve cuidar para ser simpático e agradável, mas sem exageros do medo descontrolado. A raiva aparece quando o outro não demonstra boa vontade e não lhe dá a atenção que você acredita merecer, principalmente depois de ter sido tão gentil e cedido em prol do outro. Você acredita que as pessoas precisam primeiramente gostar de você para se dispor a ouvir as suas ideias? Responda. 7. Eu não vivo à mercê da boa vontade dos outros para me sentir seguro e aceito. Acredito que tenho qualidades suficientes para ter credibilidade perante as pessoas e ser aceito por elas. A. Sempre.
B. Às vezes. C. Raramente. 8. Você tem o direito de dizer não compreendo. Esse direito mostra mais um aspecto da condição humana. Ninguém é perfeito para compreender completamente todas as coisas. Aceitar que você está sempre aprendendo é sabedoria. Aprendemos, porém, desde criança, que temos a obrigação de compreender os desejos dos outros sem que eles precisem nos dizer, para não criar problemas. Sua raiva aparece quando o outro não percebe o que você quer e necessita, ou então quando alguém denuncia sua falta de sensibilidade e percepção para as necessidades alheias. Avalie seu comportamento. 8. Quando percebo que um colega não compreende meus sentimentos e desejos, não me ofendo. Ao contrário, digo-lhe claramente o que quero e o que sinto, e vice-versa. Quando peço desculpas a alguém por tê-lo ofendido sem querer e mesmo assim ele não aceita minhas desculpas, eu digo com tranquilidade: não compreendo. A. Sempre. B. Às vezes. C. Raramente. 9. Você tem o direito de dizer não me importo. Esse direito nos é tirado pela crença de que temos defeitos e devemos buscar a perfeição. Dada a condição humana, a perfeição não será possível. Então, temos que, no mínimo, melhorar nosso modo de nos comportar. Se não tivermos a premissa de melhorar sempre, somos taxados pelos outros e por nós mesmos de inúteis, preguiçosos, que não merecem respeito. Essa crença nos cobra a busca eterna do eu ideal. O medo de ser visto negativamente o conduz à busca da aprovação do outro. A raiva aparece quando alguém aponta um defeito seu. Você se chateia por não atingir o eu ideal. Avalie seu comportamento. 9. Quando alguém aponta um defeito, não fico desapontado e nem com raiva. Ao contrário, respeito a opinião do outro e agradeço o feedback. Depois, decido se devo mudar ou não. Isso porque me aceito e possuo autoconhecimento de minhas fortalezas e fraquezas. A. Sempre. B. Às vezes. C. Raramente. 10. Ser ouvido e levado a sério. Esse direito é violado quando deixamos de expressar nossas opiniões, sentimentos e desejos. Normalmente, não usamos esse direito pelo medo de sermos rejeitados e ignorados, incutido em nós por todas as crenças que nos impedem de usar os outros 9 direitos. Ao nos apoderarmos desse direito, certamente seremos ouvidos e levados a sério. Abdicar do direito de ser ouvido e ser levado a sério prejudica a credibilidade do profissional e os resultados da empresa. Uma vez que o profissional deixa de contribuir com seu conhecimento e ideias na solução de um problema, abalado pelo medo de parecer ridículo e medíocre. O uso desse direito exige despreendimento e tolerância à frustração, pois o não do outro pode significar a negação de seus desejos, da realização de suas expectativas e, portanto, gerar a raiva em você, de você e do outro. A raiva só desaparece se sua expressão for do tamanho da ferida. Caso contrário, o ressentimento restante será guardado e acumulado junto de outros ressentimentos que estão por vir, provenientes de outras situações. A consequência é a raiva acumulada, que provavelmente será expressa fortemente na próxima ocasião. Avalie seu comportamento. 10. Quando me posiciono, percebo que sou ouvido e as pessoas levam em conta minhas ideias. Não abdico de dizer o que penso nas reuniões e não me importo se ouvir ou não das pessoas. Para mim, a omissão é pior do que uma ideia exposta e não aceita pelo grupo. A. Sempre. B. Às vezes. C. Raramente. 11. Reconhecer e aceitar que o outro tem também os mesmos direitos. Esse não é um direito,
É um dever do comportamento assertivo e que exige desprendimento e tolerância à frustração, pois o não do outro pode significar uma negação de seus desejos, da realização de suas expectativas. Avalie seu comportamento. 11. Eu aceito que meus colegas tenham os mesmos direitos que eu tenho e ajam de acordo com os 10 direitos analisados. Pensando assim, posso assegurar que minhas relações são maduras e produtivas. Tenho uma escuta ativa bem desenvolvida. Valorizo os sentimentos dos outros, respeito a opinião do outro, mesmo que seja contrária à minha. E, quando pedem para mudar meu comportamento inadequado, agradeço o feedback e mudo o comportamento, se for o caso. Se ouço o não do outro, avalio sua procedência. Se for pertinente, aceito sem raiva e trabalho bem minhas frustrações. Se não for pertinente, peço que me convença ou argumento para mostrar meu posicionamento. A. Sempre. B. Às vezes. C. Raramente. Reflexões. Vamos conferir como andam seus direitos. Saiba, porém, que este questionário foi elaborado especialmente para esta reflexão, não tendo comprovação científica. 1. Envolva com um círculo o ponto correspondente à sua resposta. 2. Em seguida, verifique o total de pontos e confira com a tabela de pontuação. A tabela é a seguinte: direitos, sempre, às vezes e raramente. Questão 1. Sempre vai pontuar 3. Às vezes, vai pontuar 2 e raramente vai pontuar 1. E precisamos fazer com as questões número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E depois, vamos conferir o total de pontos. De 20 a 35 pontos, você pode estar contaminado pelo vírus das emoções negativas, o que o deixa vulnerável às toxinas típicas do ambiente de trabalho. Estando à mercê de terceiros, seu modelo mental e estilo emocional enrijecem-se e sofrem com suas estratégias defensivas para sobreviver no ambiente de trabalho. Liberte-se das crenças irracionais e não permita que erros cognitivos sejam determinantes em sua carreira profissional e vida pessoal. Permita-se sentir seus sentimentos e não tenha receio de olhar para dentro da mente e descobrir seu verdadeiro eu. 36 a 50 pontos. Existem algumas crenças que estão atrapalhando sua desenvoltura comportamental, sua liberdade emocional e sua saúde mental, impedindo-lhe de ter bons pensamentos e, por consequência, bons resultados no trabalho. Emoções mal administradas atrapalham a criatividade e a espontaneidade, as relações de parceria e interdependência, características importantes para fazer a diferença na carreira e na vida pessoal. 51 a 60 pontos. Você expressa suas emoções de forma saudável, o que lhe dá liberdade emocional e um estado mental positivo. Como consequência, suas interações são claras, transparentes, maduras e produtivas, pois, à medida que as emoções são bem expressas, os sentimentos e pensamentos são positivos e as situações bem resolvidas. Sua credibilidade é invejável. Avalie as questões com respostas que contrariam seus direitos e determine quais as crenças irracionais que estão atrapalhando sua autoconfiança. Pense no que fazer para atingir 100% no uso de seus direitos para melhorar sua autoestima e, consequentemente, suas necessidades de adequação e aceitação no ambiente em que vive. Essa avaliação permite que você tenha melhor compreensão de seus comportamentos e de como se comunica, quando a raiva, o medo ou a tristeza está no controle da situação. Permite também perceber que sua linguagem se torna positiva quando você está no controle de suas emoções. Estilos e comportamentos defensivos na expressão das emoções. Quando as emoções são expressas negativamente,
significa que seu comportamento é defensivo e, quando são expressas produtivamente através de uma ação responsável e equilibrada, significa que seu comportamento é assertivo. Vamos entender melhor como uma pessoa dominada pelo sistema límbico se comunica através do comportamento defensivo e como um comportamento assertivo pode equilibrar seu estilo emocional. Existem 3 estilos de comportamento defensivo: passivo, manipulador e agressivo. Passivo, dominado pela emoção medo. Normalmente, esse estilo de comportamento usa uma linguagem extremamente cuidadosa e não violenta com o outro. Porém, é violenta consigo mesmo, pois cede seus direitos em prol do outro. O ouvido desse estilo é passivo, ou seja, escuta apenas aquilo que possa lhe causar segurança e o menor risco possível. O ouvir seletivo determina sua forma de expressão, de linguagem reativa, verbal e não verbal. Exemplos de frases: não tem problema, pode deixar que eu faço. Desculpe-me, não queria incomodar. Amanhã vejo a solução. Por favor, você poderia fazer esse favor se não for incômodo? Eu não tenho culpa, foi a empresa que determinou. Eu não tenho problema com você, mas o diretor quer que você mude seu comportamento. Eu não atingi as metas porque não tive o apoio da equipe. Eu bem que avisei, mas ninguém me ouviu. Ah, como eu gostaria de ser promovido, mas meu chefe nem me vê. Veja bem, eu fiz minha parte. Eu não sei o porquê das outras áreas não completarem o processo. Não tem problema, pode deixar que eu termine o trabalho no fim de semana. Eu parei meus estudos porque não consigo sair no horário. Meu chefe não percebe que preciso sair no horário. Não tenho tempo para cuidar da saúde. Eu fiz o que você mandou. Imagine, pode usar meu computador o quanto quiser, eu espero. Posso ficar depois do expediente. Desculpe se estou tomando seu tempo. Ai, tenho que fazer esse trabalho. Ah, você não conseguiu fazer o relatório que prometeu? Não tem problema. Para quando você acredita ser possível? Ah, você tem outras prioridades? Então, deixe que eu faço. Podemos perceber que, por trás dessa linguagem passiva, existe uma expectativa de reciprocidade, ou seja, a pessoa se posiciona passivamente na situação, sendo agradável e condescendente com o problema e com o outro, esperando com isso que o outro também faça a mesma coisa. O que é pior, normalmente essa reciprocidade não acontece, levando a pessoa passiva a sentir a famosa raiva de si e do outro. Com o passar do tempo, a raiva acumulada torna-se mágoa, o que leva a pessoa a concluir que não vale a pena ser boazinha. Nem sempre, porém, vai para o ataque direto, pois uma postura explosiva no trabalho não é politicamente correta. Pelo fato de bloquear a liberdade de expressão verdadeira de sentimentos, opiniões e necessidades, o comportamento passivo pode ser substituído pelo comportamento dissimulado e manipulador, buscando influenciar as pessoas e atingir os objetivos. Manipulador. O comportamento manipulador utiliza uma comunicação que passa 2 mensagens simultâneas, com intenções diferentes, o que dificulta o entendimento pela falta de clareza e transparência. Na verdade, os sentimentos negativos guardados estimulam a pessoa a cuspir a raiva em doses homeopáticas, refletindo um acerto de contas constante e sem fim. Como emissor, esse estilo faz insinuações quando quer dizer algo que está incomodando. Se questionado, não assume a verdadeira intenção. Honestamente, eu, se fosse você, prestava mais atenção na fulana. Eu não sei não, mas parece... Esse estilo usa a sedução quando quer conseguir favor, permissão ou mesmo quando quer a aceitação do outro, pois acredita que só atingirá seu objetivo se agradar o interlocutor. Exemplos. Olha o presentinho que trouxe para você. É sua cara. Como você está bonita. Que alegria vê-la. Você me faz um favorzinho?
Se não tiver reciprocidade, sente-se contrariado e pode partir a chantagem emocional como 1. Poxa, fiz um sacrifício para achar esse presente e agora você não quer me dar uma força? Sempre me lembro de você e não tenho retribuição. Esse estilo também possui uma faceta de jogador. O seu jogo predileto é jogar com a vida das pessoas, colocando umas contra as outras, distorcendo os fatos a seu favor e contra os interesses dos outros. Os alvos prediletos desse estilo são as pessoas frágeis e carentes, as desinformadas e as tomadas por emoções negativas, como raiva, inveja e ciúme. Normalmente são presas fáceis de suas intenções manipuladoras. As pessoas fortalecidas, por outro lado, não se deixam ser facilmente manipuladas e se protegem com firmeza e autoconfiança. Cabe aqui uma ressalva. Existem pessoas que engolem muitos sapos, sentem-se ameaçadas, não têm coragem de enfrentar os conflitos e se comunicam com insinuações e ruminações, porém não têm a faceta manipuladora e sedutora. Se confrontadas, voltam para o estilo passivo, retraindo-se e fechando-se em seu mundo, até o momento de não suportar mais o isolamento e partir para novas insinuações. Como ouvinte, esse estilo presta atenção nos pontos fracos, nas necessidades e nos interesses das pessoas e os guarda no banco de dados de sua mente para uso próprio. Em seu planejamento, utiliza as informações obtidas sobre a pessoa, criando argumentos emocionais para fisgá-la. Bem, uma pessoa não consegue se equilibrar em jogos de sedução e manipulação todo o tempo, pois suas intenções não são expressas diretamente e por inteiro. Quanto mais tempo durar a repressão dos sentimentos negativos, mais agressivo será o esvaziamento emocional da pessoa. É a comunicação agressiva, marcada pelo ataque e pela invasão do espaço territorial do outro. Agressivo. O comportamento agressivo é usado para exprimir a raiva do passado, do presente e do futuro. É o acerto de contas definitivo, em que a intenção é aliviar o estado emocional, porque não existe espaço para mais ressentimentos. Sua comunicação pode ser caracterizada simplesmente por um não mal falado, uma crítica no momento errado, uma dificuldade de ouvir o outro, um ato de exclusão, chegando até a explosão em forma de fúria. Como emissor, esse comportamento utiliza uma estrutura de linguagem conflitante e que culpabiliza seu interlocutor. Exemplos: você viu a besteira que fez no relatório? Você atrasou minha vida. Percebi que fulano não ia dar conta, por isso fiz minha parte. Agora você vai cobrar o resultado dele, pois não tenho nada com isso. O problema não é meu. Olhe, acho que você não entendeu. Quem está pedindo é o diretor. Fulano é tão burro que é melhor escrever passo a passo. Com frequência, usa o verbo no imperativo e a primeira pessoa do singular, eu quero, para expressar seus desejos e necessidades. Quando um erro acontece, esse estilo culpa seu interlocutor, usando a terceira pessoa de singular. Você é um incompetente, em tom de crítica. Além disso, faz julgamentos, normalmente preconceituosos. Não confio no fulano porque ele não olha em meus olhos. E críticas generalizadas, sem ser específico. Você só faz coisas erradas e chega sempre atrasado. Seu ouvido torna-se vulnerável pelo medo de perder a guerra e pela raiva de ter perdido alguma batalha, impedindo-o de ouvir as ideias, os desejos e as necessidades de seu interlocutor. Exemplos: nem quero ouvir o final, pois já sei o que aconteceu. Pode parar, você está falando bobagem. Você pensa que meu ouvido é pinico? O que você pensa realmente não me interessa. Esses são os 3 tipos de comportamento defensivo que aparecem nas pessoas. Consequência da excessiva estimulação da amígdala no sistema límbico, ao se comunicar com todo o corpo, preparando-se para enfrentar ou fugir das ameaças do ambiente. O pensamento negativo existente
comprova o perigo iminente, ativando mais ainda a amígdala. Conclusão: o emocional dominante impede que o pré-frontal pense com lucidez em outras formas mais realistas de ver a situação. Uma pessoa que adota o comportamento defensivo como estilo de vida provavelmente será dominada pela tristeza, podendo evoluir para outros transtornos mais sérios, como depressão, síndrome do pânico, ansiedade generalizada e outros. Reflexões. Pense e responda. Como a comunicação defensiva impacta no estilo emocional? Confronte os seus resultados nas 6 dimensões do estilo emocional e verifique o quanto sua comunicação defensiva tem impactado em cada uma delas e vice-versa. Resiliência, atitude, intuição social, autopercepção, sensibilidade ao contexto, atenção. Estilo de comportamento assertivo é a expressão das emoções. É um comportamento usado pelo profissional que apresenta um estilo emocional equilibrado, guiado por suas crenças racionais e que enfrenta suas crenças irracionais com coragem e autoconsciência, sempre pensando em seu autoconhecimento. Como o emissor usa comunicação não violenta, caracterizada pela linguagem que se preocupa com o respeito mútuo, que descreve e analisa o problema sem atacar a pessoa, que busca solução e não culpados, que parte de um pensamento racional e otimista e estimula a cooperação do outro no processo de comunicação. Diz não com a mesma facilidade que diz sim e negocia quando percebe que alcançar seus objetivos depende da satisfação dos interesses do seu interlocutor. O comportamento assertivo é estratégico, ético e responsável, pois uma pessoa que usa esse estilo escolhe a hora certa, o momento certo e o local certo para resolver um conflito. As palavras usadas mostram que o emissor se responsabiliza por tudo que comunica, tanto que, quando quer expressar sua raiva, o emissor usa a primeira pessoa do singular, assumindo para si total responsabilidade pelo sentimento negativo. E usa linguagem direta e clara, ao dizer o que o outro faz que lhe causa a devida raiva. Para finalizar, com o comportamento assertivo, a pessoa propõe alternativas para um relacionamento sadio, deixando claros os limites desejados. Esse estilo expressa a raiva, o medo e a tristeza eficazmente, demonstrando que tem o emocional e o mental sob total controle. Dessa forma, sabe administrar seu cérebro e sente o que é emoção. Alegria por possuir um emocional, na maioria das vezes, bem resolvido. Dizemos que uma pessoa assertiva usa o bom senso para tomar decisões. Isso é verdade, porque ativa adequadamente os dois lados do pré-frontal. A ativação do pré-frontal resulta em decisões maduras e responsáveis, demonstrando o uso da razão para equilibrar a emoção. É o sensato exercício de análise de custos e benefícios e os prós e contras de uma decisão, que só é possível com a baixa ativação da amígdala. Vejamos algumas técnicas da comunicação para baixar a ativação da amígdala e retomar o controle da situação, com o uso do freio emocional e a ativação do pré-frontal. Isso é possível porque o resultado é eficaz, o que traz satisfação e energia positiva nas interações humanas. A comunicação assertiva é uma ferramenta essencial para sentir emoções inteligentes no profissional e no pessoal. Técnicas da comunicação assertiva. A. Autoafirmação. Se você quiser sentir a emoção alegria, seja firme e assertivo para expressar seu desconforto e suas emoções. Utilize a técnica da autoafirmação em 6 passos. Passo 1. Use a primeira pessoa do singular, eu. Passo 2. Expresse seu desconforto. Eu não gosto, eu não me sinto bem. Passo 3. Expresse o comportamento do outro que causou esse desconforto.
Você toma decisões em meu trabalho e não me consulta. Passo 4. Expresse as consequências da situação. Quando você faz isso, fico excluído do processo. Passo 5. Mostre os benefícios da mudança de comportamento. Se você me consultar antes, posso contribuir mais. Passo 6. Peça para que o outro adote um novo comportamento. Por isso, peço-lhe que me consulte antes de tomar uma decisão que envolva meu trabalho. B. Colocar limites. Para colocar limites, utilize o verbo no imperativo e deixe clara a situação. Não gosto que use meu carro sem me comunicar. Quero que me avise antes de pegá-lo para decidir se quero ou não emprestá-lo. C. Dizer não. Para dizer não, use uma linguagem generosa, direta e objetiva. Hoje não posso almoçar com você. Eu agradeço, mas não quero comprar seu produto. D. Resolver problemas. Para resolver um problema com alguém, descreva o problema, entenda as causas, busque a solução e o comprometimento e não ataque a pessoa. No fim, deixe claras suas expectativas. Hoje, houve um erro no setor de produção, que é de sua responsabilidade. A tinta estava fraca e a impressão ficou ruim, estragando 2.000 exemplares. O que houve? O que você pode fazer para corrigir o problema? Daqui para frente, o que você fará para o problema não ocorrer mais? Ótimo! Eu espero que o problema seja resolvido em até 5 dias úteis. E. Linguagem positiva. O profissional assertivo usa uma linguagem não violenta e positiva porque tem bons pensamentos e bons sentimentos. Veja um exemplo. Vejo que temos visões diferentes sobre o projeto. Acredito, porém, que seja interessante que nosso relacionamento profissional seja focado no interesse da empresa. Vamos deixar de lado as nossas divergências pessoais, assim, proponho alinharmos as metas semanalmente. Essa linguagem cuida para não provocar bloqueios no ouvinte, e você pode dizer tudo o que quer e precisa, sem rodeios e estresse. F. Neutralizar a raiva do outro. Como ouvinte, o profissional com comportamento assertivo compreende o ponto de vista do outro, mesmo discordando de sua opinião, porque entende que as pessoas pensam a partir de suas crenças pessoais. Por isso, acredita que o outro tem o direito de se explicar, mostrando o porquê do comportamento. Dessa forma, usa a escuta ativa para vincular pessoas e chegar a soluções criativas, efetivas e que entendam aos interesses das partes envolvidas. Como? Pedindo mais explicações, repetindo e resumindo o que o outro falou, dizendo expressões que demonstram seu interesse pelo outro, como por exemplo, eu compreendo, eu consigo sentir o que você sente, eu imagino o que você sente. O que posso fazer para ajudar? O que você pretende fazer agora? E propondo soluções de benefícios mútuos. Existem muitas indagações sobre a utilização do comportamento assertivo e de atitudes positivas para resolver os conflitos do dia a dia do trabalho, com uma postura responsável e saudável. Algumas perguntas e respostas. Pergunta 1. A raiva impacta na autoestima? Sim, a raiva mal resolvida impacta diretamente na autoestima, porque quando a raiva se acumula, a pessoa alimenta a autoimagem com informações negativas. Se você está com a autoestima baixa e diz "eu não posso", enviará uma mensagem negativa ao outro de que vai falhar. Você será visto como alguém que não pode realmente e, portanto, vai falhar. Se você, por outro lado, tem a autoestima equilibrada, dirá "eu posso", e será visto como alguém bem-sucedido e capaz. Por isso, é interessante adotar a linguagem positiva em todos os relacionamentos, inclusive para administrar a raiva. Pergunta 2. Como encarar uma crítica severa do gestor sem explodir de raiva?
A premissa básica é transformar a crítica em feedback construtivo. Explodir ou engolir sapos e mais sapos realmente não é boa alternativa, além de prejudicar a saúde física, mental e emocional. Por isso, é melhor ajudar seu gestor a dar feedback e não a fazer críticas destrutivas. Para encarar uma crítica severa, utilize um comportamento de enfrentamento e não um comportamento esquivo ou ofensivo. Caso você perceba na comunicação de seu gestor uma crítica generalizada, preconceituosa e avaliadora que lhe dê a impressão de que você é errado e incompetente, tire o foco de você e haja com o foco na solução do problema. Quando ele fizer uma crítica severa, mude seu pensamento. Pense que a crítica é com o trabalho e não com você. Assim, você vai preservar seu eu e vai aumentar seu controle emocional. Dessa forma, você pode focar a atenção no problema e fazer perguntas esclarecedoras para dimensionar o tamanho e o impacto do erro apontado pelo gestor. Coloque-se numa postura atenta, aberta e focada. Escute e pense em tudo o que ele está falando. Ouça, porém, com despreendimento. Use a técnica de perguntas esclarecedoras para dimensionar o real problema, o tamanho e o impacto. Quando o erro aconteceu? Quantas vezes o erro aconteceu? Onde está errado? Quais são suas expectativas? Em que situação o erro foi cometido? Se ele não conseguir dar fatos e dados para dimensionar o problema, é porque ele generalizou e exagerou. Você e seu gestor perceberão que o problema é bem menor do que foi apresentado. Com o passar do tempo, seu gestor vai melhorar a forma de se comunicar com você. Deixe claro para ele que o motivo das perguntas não é para confrontá-lo, e sim para corrigir o erro e atender às suas expectativas. Caso contrário, ficará difícil para você acertar e dar o melhor de si no trabalho. Por último, se você achar conveniente, aproveite e converse com seu gestor sobre o impacto que o jeito de ele criticar seu trabalho tem em você. Depois de resolvido o erro no trabalho, solucione o problema do incômodo emocional que está lhe causando a crítica severa do gestor, podendo ser logo em seguida ou depois, quando estiverem mais tranquilos. Procure-o no momento adequado, sem deixar passar muito tempo do evento, e converse com ele. Seja objetivo, claro, direto, firme, educado, respeitoso e use a técnica da afirmação do eu, em 6 passos. Passo 1. Descreva a situação. Passo 2. Use a primeira pessoa do singular, eu. Passo 3. Diga o que você está sentindo, pensando ou precisando. Passo 4. Diga qual é o comportamento dele que está lhe causando conflito. Passo 5. Peça-lhe para agir diferente com você. Proponha uma nova maneira de relacionamento entre vocês ou pergunte o que ele poderia fazer para ajudá-lo a não se sentir daquele jeito, que lhe causa mal-estar. Mostre-lhe os benefícios que os dois lados e principalmente ele terão se a nova forma de relacionamento for aceita. Passo 6. Comprometa-se com a nova forma de relacionamento e agradeça a colaboração do gestor. Veja este exemplo. Quando você faz uma crítica severa, eu me sinto mal e a sensação que tenho é que sou totalmente incompetente. Assim, não consigo nem ouvir bem sua crítica. Na verdade, meu objetivo é cumprir meu papel e agregar valor ao trabalho. Aproveitarei melhor seu feedback se for direto, específico e falar do meu comportamento inadequado, e não para mim. Por meu lado, comprometo-me a dar o melhor de mim para agregar valor à nossa área. Agradeço muito sua compreensão e apoio. Ajude seu gestor a ajudá-lo. Dessa maneira, você verá que não precisa explodir e perder a razão. Pergunta 3. Como ser firme e não deixar o medo e a raiva tomarem conta quando me deparo com um colega que usa linguagem agressiva comigo? Deixe claro que não gosta da forma como ele fala com você.
Sugira que ele fale a verdade e seja direto, sem levantar a voz e sem culpá-lo. Ensine-o a usar a técnica de afirmação do eu. Pergunta 4. Como não ser fisgado pela emoção negativa diante de um comportamento manipulador? 1. Primeiro, constate que o outro está se portando de forma dissimulada. 2. Depois, opte por não ser manipulador. 3. Use o seu direito. Você tem o direito de tomar as próprias decisões. Você tem o direito de julgar e controlar seus pensamentos, sentimentos e comportamentos, independentemente do que os outros pensam e faz. 4. Separe a pessoa que manipula e o conteúdo da mensagem. Reaja ao conteúdo, concordando ou discordando, o que for mais pertinente. Isso ajuda a manter uma atitude interna firme e autoconfiante, sem necessidade de violar seus códigos de ética. Pergunta 5. Quando digo não, me sinto culpado e arrependido, o que me deixa com muita raiva de mim e medo da rejeição do colega? Como dizer não e me sentir bem? Com quem e quando você tem dificuldade de dizer não? Normalmente, a resposta é a seguinte: se for uma pessoa que mal conheço e não tenho ligação nenhuma, não tenho dificuldade. Se, porém, for alguém que tenho ligação afetiva ou profissional, aí fica difícil dizer não. Quando digo, fico me justificando, mostrando ao outro que não sou responsável pelo não, pois a situação me obriga a dizê-lo. Agora, se estou com raiva do outro e me sinto lesado, aí o não sai facilmente, porém impulsionado pela emoção da raiva e não administrado por minha vontade. Mais tarde, vem o arrependimento e volto atrás na negativa. Na verdade, aprendemos desde pequenos que a palavra não é uma comunicação violenta que agride as pessoas. Não deixa de ser verdade, pois o não é uma negativa ao outro e implica a frustração de alguém. O segredo de dizer não para alguém é entender que o não é para a situação, coisa, e não é uma negativa ao ser humano que é o outro. Ou seja, diante de um problema que exige o não, você pode e deve ser duro com o problema em si e dedicado, educado com a pessoa. Para dizer algo que não está gostando, você pode dizer não claramente e com educação, porém com firmeza e autoconfiança naquilo que pensa e sente. O segredo está em separar a pessoa do problema. Ao dizer o não, uma coisa é não querer sair hoje com você. Outra coisa é não gostar de você. Negocie o não. Seu não vai atender só ao seu interesse e vai prejudicar o outro. Negocie com ele, por exemplo, definindo prioridades. Se o outro não desistir depois de seu não, use a técnica do disco quebrado, repetindo sua posição sem alterar o tom de voz. Assim, não posso fazer agora. Não posso fazer agora. Assim por diante. Pergunta 6. Por que devo agir com compaixão e ter empatia se o outro não faz nada disso comigo? Devo passar por bobo e ingênuo no relacionamento com colegas egoístas? A compaixão é um dos elementos mais importantes na atitude humana. É o sentimento de interesse pelo outro, básico para ter empatia, tão apregoada nas relações de trabalho. Dalai Lama diz que, para ser autêntica, a compaixão deve ser imparcial e basear-se no respeito pelo outro e na compreensão de que os outros, tal como nós, têm o direito de ser felizes e de acabar com o sofrimento. A partir daí, porque tomamos consciência de seu sofrimento, desenvolvemos um verdadeiro sentimento de preocupação pelo outro. Chamamos compaixão o sentimento de interesse pelos outros, que se estende a todos, independentemente da atitude amigável ou hostil que possam ter por nós. Ao incluir a virtude da compaixão no rol de suas competências pessoais e profissionais, você se sente responsável pelos outros e, assim, se coloca acima de qualquer intriga, aumentando sua visão integrada do negócio e das pessoas. A compaixão lhe dá uma grande força interior,
aumentando sua autoconfiança e automaticamente reduzindo seu medo. Por outro lado, o cultivo de um ambiente competitivo com base em uma atitude de compaixão no trabalho acaba gerando uma relação não violenta entre os colegas. Uma relação não violenta significa diálogo, que por sua vez significa compromisso. Ouvir a opinião dos outros e respeitar os direitos dos outros num espírito de reconciliação. Ninguém sai vencedor ou perdedor, o que colabora para a emoção negativa ser útil e necessária quando houver. Reflexões. Analise sua comunicação frente ao seu estilo emocional e responda: como a comunicação assertiva pode me ajudar no fortalecimento de cada uma das dimensões do meu estilo emocional? Resiliência, atitude, intuição social, autopercepção, sensibilidade ao contexto, atenção.